9h53, falamos aqui na abertura do jornal, né, Sheila, sobre a questão da Coronavac, né? O governo de São Paulo garantiu que tem condições de vacinar todos os moradores do estado, mesmo sem o apoio do Ministério da Saúde, mas o plano era maior. O plano era distribuir a vacina e ajudar também na imunização de todo o país. Mas nesse encontro que foi feito lá no Ministério, com secretários estaduais, a pasta, o Ministério da Saúde, considerou apenas a vacina da Universidade de Oxford, né, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Então vamos saber qual vai ser o futuro dessa imunização. Está na linha conosco o Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde. Dr. Jean, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui no Band News São Paulo. Como vai? Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer conversar com vocês. Bom dia. Chega a ser uma frustração, doutor Jean, o resultado dessa reunião, né? E com que clima o governador João Dória vai se encontrar com o ministro da Saúde no próximo dia 21, depois dessa, hein? Ivan, nós temos tratativas diretas com o Ministério da Saúde, especialmente com o ministro Eduardo Pazuello, o qual tem a mesma percepção que o governador João Dória da necessidade não de vacina, mas de vacinas. Nós precisamos ter o maior número de vacinas para que nós possamos imunizar brasileiros nas diferentes regiões. Só dessa maneira, imunizando e de forma mais rápida, nós conseguiremos controlar a pandemia no nosso país. Então, esse é um entendimento muito claro que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assim como o governador João Dória, tem como percepção. Então, quando nós ouvimos questões diferentes daquilo que vem sido colocado por outras autoridades do próprio Ministério, que não diretamente do ministro, nos causa surpresa, mas nós entendemos que a tratativa está num outro hemisfério, ela está numa outra alçada. Eu não tenho dúvida que essa vacina, ela não é só do Butantan, assim como o Butantan não é só de São Paulo. Essa vacina é do Brasil, assim como o Butantan produz mais de 80% das vacinas do Programa Nacional de Imunização, 100% das vacinas da gripe são produzidas e acolhidas pelo Ministério e distribuídas para todo o Brasil pelo Programa Nacional de Imunização. Essa parceria do Ministério com o Instituto Butantan já vem de longa data. Então, nós não temos dúvida que isso se prevalecerá tanto o conhecimento do know-how técnico do Butantan, quanto das relações que já existem no ponto de vista comercial. Então, eu não tenho dúvida que deve ter havido uma outra colocação que não aquela vinda do próprio ministro da Saúde. Então, só para deixar claro, né, não houve um posicionamento do chefe da pasta, mas de outros assessores, funcionários, enfim, não é a tratativa com o ministro que trouxe essa frustração. Tanto é que a reunião que aconteceu foram outros assessores que não o próprio ministro, que assim como vários outros assessores têm tido esse entendimento e a compreensão da necessidade das vacinas para todo brasileiro. Agora, secretário, e a Sheila falando, bom dia, né? Nada pode ser mais chato e prejudicial, do que propriamente o vírus, a politização, seja do vírus, seja a politização da vacina. É tudo que a gente não quer, é tudo que a gente não precisa, num momento como esse, de parte a parte, de lado a lado. Essa é a posição até aqui demonstrada pelo Ministério da Saúde. O senhor acha que deve atrapalhar o registro da Anvisa? Em nada tem a ver com isso. A análise da Anvisa deve ser mesmo uma análise técnica. Como é que o senhor enxerga isso? E em relação a recursos também, porque é uma demanda para o governo federal de liberação de recursos para a produção de doses da Coronavac. Como é que está isso também, secretário? Quando nós entendemos que a Coronavac ela é uma vacina que está passando por todos os ritos, já passou por fase 1, fase 2, muito bem estabelecida quanto à questão relacionada à sua segurança, à sua produção de anticorpos, que nós chamamos em neutralizantes, ou seja, a imunogenicidade, mas agora a gente está na fase 3, que se encerra nos próximos dias, que é mostrar a eficácia. A eficácia de uma vacina é quando ela consegue proteger aquela pessoa que fez uso dela.
Quer dizer, se eu tomei uma vacina para gripe, eu vou tomar uma vacina que vai me proteger de ter gripe. Se eu vou tomar uma vacina para coronavírus, eu vou ter a proteção com relação à imunidade. Dessa forma, tanto o Ministério da Saúde quanto a Agência Nacional de Vigilância já tem acompanhado e vem acompanhando tanto fase 1 e 2 e agora na fase 3 de uma forma muito técnica, muito elegante. Nós não vimos nessas tratativas politização. É importante que a gente olhe dessa maneira, porque nós temos sido vistos de uma forma muito técnica. Quando existe alguma colocação que nós chamamos distóxica, quer dizer, que está fora do escopo das nossas relações, nos causa estranheza, como causou a todos. Por isso veio à tona na imprensa. Mas nesse momento, as tratativas são absolutamente técnicas, muito serenas, e por isso que eu tenho um otimismo muito grande de que para as próximas semanas nós tenhamos a vacina Coronavac adquirida pelo Ministério da Saúde para ser inserida no Programa Nacional de Imunização e distribuída de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Lembro que nós temos, por liderança do governador, até a possibilidade de ter todo um plano estratégico, logístico para distribuir para todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Teremos a possibilidade de adquirir recursos, se isso fosse necessário. Para se ter uma ideia, o governador João Dória, com a sua capacidade de liderança, conseguiu, através de empresários, a marca recorde de 1 bilhão e 500 milhões em doação, seja de serviços, seja de materiais, seja em dinheiro, tanto para vacina, quanto para aparelhos médicos que foram distribuídos durante a pandemia, assim como alimentos solidários que foram distribuídos. Então, eu não tenho dúvida que com a capacidade de liderança do governador João Dória, ele adquiriria recursos, mas também ele não tem a visão de que essa vacina seja só para São Paulo. Ele entende que a vacina ela é um bem necessário para todos do mundo, mas em especial para nós todos brasileiros. Secretário, para ficar claro, o governo federal não liberou verba para a vacina chinesa aqui em São Paulo, para a Coronavac, e seria inviável, portanto, a produção em larga escala e a distribuição da vacina sem esses recursos federais? Nós temos 92 milhões que estão sendo avaliados agora por câmaras técnicas, a documentação já foi enviada para o Ministério. Nós acreditamos que nos próximos dias esse valor acabe sendo disponibilizado de uma forma rápida, que nós chamamos fundo a fundo, e isso estaria relacionado à ampliação da fábrica do Butantan multipropósito, que inclusive é a produção também de vacinas para coronavírus. Mas é claro que nós precisamos de recurso. O aceno do Ministério vai dar essa tranquilidade de nós assumirmos responsabilidades em termos de valores, de custeio. Então isso para nós é necessário. A analogia é muito simples. Eu tenho um produtor, eu tenho uma fábrica, eu produzo camisetas e eu tenho um fornecedor único, que ainda não me sinalizou se vai comprar ou não. Eu estou produzindo, mas chega uma hora que o meu recurso, o meu capital, acaba se esvaindo. Então eu preciso a sinalização, inclusive econômica, para continuar as minhas atividades. Isso é uma tratativa comercial muito clara, sem nenhum meandro político fazendo parte deste cenário ou contexto. Quando a gente fala, doutor Jean, de imunizar o país inteiro por meio do SUS, né, de forma gratuita, a gente está falando de quanto dinheiro é necessário para fazer essa imunização, né? Quanto que está se pleiteando o Ministério da Saúde e se seria suficiente? A analogia que foi dada foi, por exemplo, para o investimento que foi realizado para a vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca e a Fiocruz. Eles receberam uma medida provisória de 1 bilhão e 900 milhões. É claro que toda a tratativa econômica vai depender de aspectos relacionados tanto à dose da vacina quanto à logística, que estão sendo também tratados pelas equipes, tanto do Ministério quanto do Butantan, para se chegar num valor muito mais razoável para que essa disponibilização possa ocorrer
como disse, da melhor forma e da forma mais rápida. Tem um plano B, secretário? A gente trouxe a informação aqui hoje mais cedo de que, por exemplo, o governo da Bahia, né, já procurou também a Coronavac, está interessada em fazer essa imunização. Quer dizer, não sei, um grande conglomerado de secretários, esses que estavam na reunião, por exemplo, né, de outros estados, e fazer isso a parte do governo federal, né, ou é preciso que o governo entre de cabeça nessa para poder também disponibilizar as doses da Coronavac? Nós poderíamos ter plano B vendendo essas vacinas para outros estados, mas nós causaríamos um problema político, um problema social. Imagine, por que o meu estado não adquiriu? A migração das pessoas para São Paulo ou para outros estados que tivessem a vacina seria assustadora. Nós teríamos uma guerra civil pela vacina. Não é isso que nós queremos, não é isso que o governador João Dória quer, não é isso que o próprio ministro Pazuello quer, e sabem desses riscos. Por isso, eu tenho realmente bastante otimismo nas tratativas que estão sendo feitas, no sentido de nós termos uma resolução técnica. Nós não estamos falando de política aqui. A saúde, ela não é um artefato político, e quando nós falamos da vacina, igualmente. Então, seguramente nós estamos aqui não lutando ou competindo por vacinas. Nós estamos aqui competindo pela vida, por salvar a vida, e por isso a imunização de brasileiros se faz muito necessária, de forma muito mais rápida no nosso país. Secretário, nesses testes sendo conduzidos pelo Instituto Butantan, a previsão, pelo menos era essa a previsão, de que os testes se encerrariam normalmente nessa semana. Essa previsão está mantida? Houve algum problema até aqui, observado, registrado nos voluntários? E a partir de agora, o cronograma fica mantido, aquele que foi prometido pelo governador João Dória, se a gente considerar até março do ano que vem, diante dos resultados desses testes exatamente, né? E independentemente de recursos, esse cronograma fica mantido? Todo o cronograma vem sido mantido, lembrando que nós tínhamos inicialmente 9 mil voluntários, isso foi estendido para 13 mil voluntários, o que acabou fazendo um delay de alguns dias. De toda forma, esses poucos dias de delay, de atraso que aconteceram, ou não diria nem de atraso, mas de expansão da realização dessa segunda dose no maior número de voluntários, vai dar a tranquilidade de nos próximos dias esse estudo ser aberto. A partir do momento que esse estudo for aberto, ele vai conseguir trazer à luz todas as informações necessárias. O que nós precisamos agora? Confirmar a segurança, que nenhum paciente teve a suspensão da aquisição da vacina ou do próprio estudo frente a qualquer efeito colateral, uma vez que nós não tivemos efeitos colaterais graves. Lembrando que efeito colateral não só é sintomas, mas ao mesmo tempo alterações que nós chamamos laboratoriais, alterações do rim, alterações do fígado, alguma outra alteração que fosse impeditiva da continuidade do estudo. Então, felizmente, isso não aconteceu. Dessa maneira, toda essa cronologia de enviar esses resultados para a Agência Nacional de Vigilância vai trazer a possibilidade de, nos próximos dias, sabermos o quão é eficaz essa vacina. Pode ser que ela não seja. Próximos dias a gente pode considerar semana que vem? Não. Próximos dias, pelo menos uns 30 dias aí para nós termos o término de estudo, análise dos dados. Com análise, sim. Mas o término dos testes? Possivelmente nas 2 próximas semanas nós já teríamos isso fruto da inserção de novos voluntários. Lembrando que nós não sabemos, como disse, a eficácia. Nós teremos essa informação nos próximos dias, quando esse estudo, como disse, estiverem abertos. Dessa maneira, se ele provar que nós temos pelo menos 50% de eficácia, eu tenho uma vacina que pode ser usada num momento como esse, no momento de uma pandemia, porque diminuiria o número de pessoas internadas de forma grave e também reduziria o impacto de mortalidade naqueles que fizerem o seu uso. O 50% de eficácia, a gente já ouviu isso em outras oportunidades, né, doutor Jean? Não pode criar uma sensação de falsa segurança, aí já um aspecto mais técnico, e esse 50% hipotético, né, que a gente está falando aqui de uma hipótese, já é o bastante para a Anvisa,
se tudo correu bem nos estudos, liberar, né, e dar o aval para que a vacinação seja feita? A própria Anvisa, ela entende que 50% seria o mínimo necessário para que a gente tenha, então, essa proteção. É claro que, como eu disse, se eu tenho 10 pessoas que fizeram uso da vacina e eu tenho uma eficácia em 50%, 5 vão responder bem. O que, na verdade, a gente sabe que mesmo uma eficácia menor, diminui o impacto de doença. Isso aconteceu em outras vacinas para outros agentes. Quer dizer, quem tomou mesmo com eficácias menores, principalmente numa época em que eu não tenho o controle da circulação de determinado vírus, no caso do próprio corona, eu tenho casos muito mais leves. Então, isso, de qualquer forma, para nós é um bom resultado num momento como esse, em que nós temos quase 600 mortes dia no Brasil. Não, eu pergunto sobre essa sensação de falsa segurança, porque nesse exemplo que o senhor dá dos 10, 5 vão ficar imunes, mas de repente os 10 vão para a rua, né? Os 10 de repente vão deixar de usar máscara, né? Por isso que eu estou fazendo esse questionamento. Muito bem colocado. Eu acho que assim, todas as regras sanitárias elas vão ter que ser mantidas. Até porque você não vai entrar num estabelecimento comercial hoje com a plaquinha eu tomei a vacina, estou imune, né? Ou eu já tive coronavírus, não preciso usar máscara. É a mesma leitura. Mesmo quem tem hoje coronavírus tem que se prevenir. A gente já viu que no mundo é raro, ressalto isso, mas no mundo nós já tivemos 5 casos confirmados de reinfecção. Isso daria um caso para aproximadamente 12 milhões de pessoas, mas isso existe. Então, todas as prerrogativas, todas as regras sanitárias devem ser mantidas. Manter o uso de máscara, evitar aglomeração, distanciamento entre as pessoas e a utilização do álcool gel quando na impossibilidade do uso de água e sabão. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM, no Band News São Paulo, com o Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista, secretário estadual de saúde. Desejo boa sorte, viu, secretário, nas tratativas aí com o Ministério. A gente espera que no dia 21 aí tudo fique certo, né? Sem politização, enfim, sem ideologia acima da vacina, e que a gente possa ter o mais rápido possível aí essas doses sendo aplicadas nos brasileiros. Muito obrigado, viu, Dr. Jean? Eu que agradeço, Ivan, Sheila e a todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada, um bom dia, doutor.